Olá galera, bom, eu fiz um vídeo e surgiram muitos questionamentos e muitas discussões através desse vídeo que tratava de 7 perguntas para um ateu. Como o vídeo ficou bem resumido, eu falei com termos bem simplórios, a intenção do vídeo era apenas responder algumas perguntas. Com relação a esse vídeo, surgiram novos questionamentos à minha pessoa, então eu vou tentar fazer novos vídeos esclarecendo esses pontos que surgiram no decorrer das perguntas e dos questionamentos desse vídeo. E o ponto que mais teve ênfase nos questionamentos foram a questão da evolução. E agora eu fui a fundo, eu fui estudar realmente para ter um embasamento teórico para poder passar para todos. Então surgiram 2 pontos. Não é que surgiram, vamos tratar de 2 pontos. Por exemplo, o criacionismo e o evolucionismo. São 2 vertentes aí. O criacionismo é uma corrente de ideias que acredita que um ser, uma divindade, criou o universo e tudo que o compõe. Isso é o criacionismo. O evolucionismo, ele trata do assunto da evolução pós-vida. Ele não trata da origem da vida. Ele trata o que ocorre quando existe vida. O que ocorre no decorrer, no processo todo da vida. As coisas que ocorrem nesse período, não a origem da vida. Isso é o evolucionismo. E para isso a gente precisa discutir então o que são teorias, que parece que não é tão claro. Por exemplo, uma teoria comum e uma teoria científica. A teoria comum é quando você suspeita de algo, quando você simplesmente trata no cotidiano de algumas possibilidades. A teoria científica ela é um fato. E ela precisa de provas, comprovações para isso. Você pode provar. Então ela é uma teoria científica. Ela não é uma coisa que você diga, talvez isso, talvez aquilo. Não, a teoria científica é comprovada. A evolução é uma teoria científica, ela é comprovada. Ela é comprovada. Existem provas e existem métodos. E sim, você pode acompanhar isso. Que é uma coisa que as pessoas têm dúvida e gostariam muito de saber. Não, mas eu quero uma prova, eu quero algo que eu consiga ver. Isso é possível. E eu vou explicar mais tarde no vídeo. O que a gente precisa entender? Como é que surgiu essa teoria da evolução? Que também a gente precisa corrigir esse termo. O termo mais adequado para a evolução seria a descendência com modificações. Algo que descenda e que haja a modificação. Por quê? Evolução. Evolução, a palavra quer dizer que você melhorou, você evoluiu, que algo foi melhor, que você é melhor do que era antes. E isso não é uma regra para esse tipo de evolução que a gente está tratando. Por quê? Não significa que um ser era melhor, ficou melhor hoje e na geração passada ele era pior. Porque, por exemplo, um peixe de caverna, ele perde a visão. Então, perder a visão é melhor ou é pior? Acredito que não, né? Mas no caso, na caverna, nas águas de caverna, como é escuro, não entra luz solar, ele não precisa de visão, porque ele não usa, não enxerga nada mesmo, então os olhos tendem a desaparecer, ou perder sua função, como preferir. Então não significa que a evolução é algo melhor. A palavra quer dizer que você melhora, mas o nosso termo aqui, a evolução das espécies, ou seleção natural, não quer dizer exatamente isso. Quais são as evidências da evolução? O que a gente pode demonstrar? Como a gente pode ver isso? Primeira delas são os fósseis. Tá? Os fósseis são o objeto que a gente pode acompanhar e perceber a evolução dos seres vivos. Outra são os órgãos vertiginais. Órgãos vertiginais são os órgãos atrofiados. Por exemplo, no nosso caso, no ser humano, o apêndice, que é muito conhecido pela enfermidade da apendicite, que é onde o apêndice inflama e você tem que ir lá e sacar fora o mesmo. Ele é um órgão que em outros animais, em outras espécies, ainda está em funcionamento. Não que no nosso caso não esteja. Atualmente o nosso apêndice tem a propriedade ou a função de criar anticorpos e tudo mais. Mas aí já entra para uma área mais científica, eu não vou saber explicar também.
Não é também o caso desse vídeo. Mas em outros animais, por exemplo, em animais como a vaca ou seres ruminantes, ele degrada a celulose. Acho que é isso, acho que é celulose, não tenho certeza. Mas ele ainda tem uma função nesses animais. No nosso caso, não. Outra evidência da evolução, por exemplo, são os dentes do siso, que em algumas pessoas não existem, não surgem mais. O dente do siso surge lá, acho que pelos seus 17, 18, 20 anos, talvez. E muitas pessoas não desenvolvem esse dente. E as pessoas que desenvolvem geralmente arrancam porque não tem espaço na boca mais para esse dente. Talvez no passado a gente perdia alguns dentes, surgia esse novo dente, ou de repente eram mais, até a gente não sabe, que vinha substituindo, assim como acontece com os tubarões. Isso é um exemplo também, eu estou criando isso agora, eu estou inventando isso agora. A questão do dente não, isso eu tenho certeza, eu pesquisei. A questão de a gente ter mais dentes, que de repente antigamente eram mais dentes, isso eu estou teorizando aqui. Não é uma teoria científica, é uma teoria comum. No ser humano, podemos analisar também o cóccix, que é a prova que nós, no passado, como somos originários de primatas, tivemos cauda. Bem, a questão do fóssil, voltando à questão do fóssil. O que é um fóssil? É um resto ou uma marca de organismos com mais de 11.000 anos. Isso é a regra para a gente classificar como fóssil. Fora isso, não é fóssil. Como surge um fóssil? O fóssil ele é difícil a gente identificar porque não é uma tarefa fácil para a criação ou para o mantenimento, acho que é essa palavra, desse material preservado com essa qualidade que a gente possa ver ele, que a gente possa analisar. Ele precisa de alguns fatores da natureza. Por exemplo, você precisa ter um material, ele precisa ser coberto por outro material, por exemplo, terra, cinza, gelo, o material tem que ter sido congelado, e ainda precisa da ausência do oxigênio, porque o oxigênio, se você não sabe, ele é um gás corrosivo, ele corrói, ele gera ferrugem, por exemplo, no ferro. Então, quando ele é coberto por alguma coisa que ali se extingua o oxigênio, ele vai ter a tendência de permanecer por milhões de anos, como a gente tem fósseis que a gente consegue datar e, inclusive, criar réplicas para que você possa estudar. Por exemplo, as réplicas de fósseis de dinossauros, de ossadas de dinossauros e tudo mais. O questionamento mais comum é querer saber uma prova, querer acompanhar, como poder observar a evolução. Isso eu vou explicar um pouquinho mais para frente, mas eu vou dar alguns exemplos. Nós temos na Europa, antes da Revolução Industrial, existia uma mariposa chamada Piston butularia, que existiam duas variedades, uma variedade mais branquinha, camuflada assim, e a outra preta, escura, cinza, como preferir. O que ocorre? Antes da Revolução Industrial, essa mariposa era mais comum a branca. Por quê? Porque ela se misturava com o musgo que existia nas árvores, que eram branco, e ela ficava ali camuflada. Então, por exemplo, os animais os predadores não conseguiam perceber ela ali, ela estava camuflada. E assim, ela tinha uma longa vida. Diferentemente da mariposa preta, que onde ela sentava, por exemplo, nesse local, no musgo branco, ela era facilmente vista pelos seus predadores. Então eles simplesmente se alimentavam mais das mariposas pretas do que as brancas. Obviamente, a vida dava maior privilégio para essa mariposa branca, ao contrário da mariposa preta. E o que aconteceu após a Revolução Industrial? Com a fuligem das fábricas, esses musgos começaram a ficar pretos. Com a fumaça, isso começou a pretear, mudou a cor dos musgos. E com isso, quem é que foi privilegiado? A mariposa preta. Por quê? Porque ela era facilmente camuflada nessas árvores. A branca não conseguiu mais se camuflar, ela ficou mais visível aos olhos dos predadores. E assim, a população de mariposas pretas aumentou e a branca diminuiu. Isso é um exemplo clássico que você pode pesquisar aí, vai ter uma vasta quantidade de material que você possa comprovar. Isso é um exemplo
de como ocorre a evolução. Porque nada mais é que os seres que tiverem mais chances de sobreviver e se reproduzir vão aumentar a quantidade de indivíduos e vão levar a sua espécie adiante. Mas a questão da teoria da evolução ou do criacionismo, a gente precisa saber como surgiu isso tudo. De onde veio isso? Por que as pessoas pararam e pensaram, não, mas não foi Deus que criou, surgiu sozinho. Então nós vamos à origem da vida. Vamos tratar da origem da vida. Vamos sair um pouco do tema da questão do ateísmo e religiosidade, tá? Vamos tratar mais agora de ciência, pesquisa e tudo mais. A origem da vida. A origem da vida começou a ser questionada ou ser teorizada há mais de 2000 anos atrás. A primeira pessoa que documentou isso foi Aristóteles. Aristóteles defendia a abiogênese, ou geração espontânea, onde o meio tinha o princípio vital para o surgimento da vida. Então, a ideia dele era que um sapo era originário do lodo de um lago, as moscas eram originárias do lixo, e assim por diante. Não era uma vida gerando a outra. Tinham até fórmulas da criação da vida. Por exemplo, existia a fórmula que os ratos poderiam ser criados com a camiseta velha e suja, junto com trigo. Você colocaria isso no ambiente, deixaria lá por alguns dias, em 30 dias, acho que foi 40 dias, surgiria ratos. E essa foi uma teoria defendida até o século XIX, mais ou menos, meados do século XIX. Aí então surgiu um questionador lá. Surgiu o Francesco Redi, um italiano, que ele ouviu falar que os caçadores evitavam que as moscas se aproximassem da carne e com isso a carne durava mais tempo e não surgiam larvas nessa carne. Então ele pensou, mas tem algo errado aí. Por que essa diferença? O que ocorre? Então ele pensou, ele questionou, ele teve a ideia de que a vida não surgia dessa forma, não surgia não era de acordo com a abiogênese. Aí ele fez o seguinte experimento. Ele pegou carne, colocou em dois recipientes, um aberto, totalmente aberto, e um fechado com tela, onde as moscas não poderiam ter contato com a carne. O que aconteceu? Aquele que estava aberto surgiu larvas, e o que estava fechado não teve o surgimento de larvas. Mas naquela época ele era muito reprimido, não conseguiu provar que aquilo era diferente. Ele conseguiu provar que aquela carne não gerou larvas, não gerou moscas. As moscas não conseguiram se reproduzir. Mas a teoria ainda da biogênese prevaleceu. Bom, aí surgiu um camarada lá que ele criou um suco nutritivo lá, uma espécie de sopa, e colocou em frascos. Nesses frascos, tapou eles e mesmo assim surgiu micro-organismos naquela sopa dele. Por quê? Provavelmente estava contaminado, ele não fechou bem. Isso foi percebido por um camarada chamado Lázaro Spallanzani. Ele percebeu que aqueles estudos estavam errados. Por quê? Porque aquele ambiente, aquele frasco, aquele suco estava contaminado. Então ele resolveu fazer o quê? Ele ferveu esse suco, criou também outra sopinha, ferveu isso e lacrou os frascos. O que aconteceu? Nada. Não surgiu vida ali. Não teve a criação de organismos naquele suco. Então ele percebeu que algo está errado. Mas as pessoas ali criticaram ele porque disseram, não, mas tu matou a vida. Tu ferveu, tu acabou com os organismos, tu acabou com o princípio vital. Então não vai ser possível porque você ferveu, você matou, você acabou. Então ele também não conseguiu provar que a vida não surgia daquela forma. Aí surgiu o Louis Pasteur, um francês, que analisou também esses estudos e resolveu fazer diferente. Ele usou o famoso frasco pescoço de cisne, que é um frasco, se você já viu aqueles vidros, aqueles tubos utilizados em laboratórios de ciência, ele é um tubo redondinho assim, um frasco redondinho,
E a boca dele ele faz uma volta para baixo e para cima. Sobe, para baixo e para cima. Louis Pasteur utilizou esse frasco para quê? Para evitar a entrada, para evitar que o contato com o ambiente externo tivesse o ar, não tivesse um contato menor com a matéria que ele iria colocar nesse frasco. Que ele fez a mesma coisa, pegou um suco nutritivo, aquela sopinha, colocou nesse frasco e ferveu. Também matou toda a vida que tinha ali dentro. Com isso ele permitiu que aquele suco não tivesse contato com o ar, que bactérias ali não conseguiriam entrar, porque elas chegavam nessa volta no pescoço do cisne ali, na boca do recipiente, e não conseguiam entrar, elas ficavam nessa curva. E ele deixou por dias, não surgiu a vida. Novos organismos ali não surgiram e as pessoas também não acreditavam nele porque ele ferveu. Novamente alegaram que ele matou o princípio vital. Ele acabou com o princípio vital. Então não surgiria a vida. Então depois de muito tempo, já desacreditado também, ele esperou e o que ele fez? Depois de muito tempo, ele quebrou o pescoço do cisne, ele quebrou o frasco e deixou somente o recipiente aberto. E ocorreu o quê? Em menos de 48 horas surgiram micro-organismos naquele suco. Então ele conseguiu provar que não era o ambiente que propiciava a vida, e sim o meio externo, através dos micro-organismos que estavam no meio externo, que teriam contato com aquilo ali, que surgia a vida. Então, outras bactérias, outros organismos teriam contato com o ambiente e assim surgia a vida. Então, não eram as moscas que surgiam do lixo, e sim as moscas que depositavam seus ovos no lixo e ali surgiam novas moscas. Louis Pasteur comprovou então a biogênese. Todo ser vivo tem origem biológica. Aí então surgiu a dúvida. Se um ser precisa de outro ser, esse ser precisa de outro ser, esse ser precisa de outro ser, quem foi o primeiro ser vivo? Aí então surgiram novas teorias. Novas teorias do surgimento da vida. Fora aquela do criacionismo. Surgiram as teorias que a vida poderia ter vindo de fora do planeta. Bom, mas esse é assunto para outro vídeo, porque vou me estender muito e eu preciso também arrecadar mais material para poder explicar isso. Pós surgimento da vida, então, que é o que trata a evolução, que é como os seres se adaptam, como que eles evoluem, que era o nosso assunto inicial, o primeiro cara que teve o estalo e pensou nessa possibilidade e questionou e foi investigar isso foi Lamarck. Lamarck foi a primeira pessoa que percebeu que os seres se adaptavam ao meio, diferentemente da ideia que se tinha até então do fixismo. Fixismo é a ideia que um ser nasce de um jeito e vai continuar daquela mesma forma. O ser surge e morre da mesma forma. E Lamarck questionou isso e ele percebeu que não era bem assim. Ele percebeu que no decorrer da vida, das gerações, existiam adaptações. Lamarck então fez uma publicação dos seus estudos e que se resumiam em duas leis. A lei do uso e desuso e a lei da transmissão dos caracteres adquiridos. A lei do uso e desuso, ela é clara. Se você para de usar um órgão ou um braço, um dedo, qualquer parte do seu corpo, ele tende a se atrofiar. Tá? E isso é real. É a lei do uso e desuso. Então, por exemplo, se você deixa de usar, por exemplo, um dos dedos aqui, ele vai se atrofiar. Ou deixa de usar um braço, ele vai se atrofiar. Essa é a lei do uso e desuso. A lei de transmissão de caracteres adquiridos seria o seguinte: você perdeu um dedo. Você perdeu um dedo, ele atrofiou, porque você não usou mais, o seu filho nasceria sem esse dedo. Ou, por exemplo, um pássaro que voa, para de voar, começa a andar no chão, as suas asas vão se atrofiar e os seus filhos
vão nascer sem as asas. Por quê? Porque ele atrofiou, não eram os asas, ou pelo menos os filhos já nasceriam com as asas atrofiadas. Claro, isso era uma hipótese, né? Que não é verdade, isso não ocorre. E ela foi comprovada porque algumas pessoas, alguns cientistas, tiveram a intenção de provar isso, comprovar ou testar pelo menos. Então teve um cientista lá que pegou ratos e foi cortando o rabo dos ratos e os filhos deles nasciam com rabo. Ele ia lá e cortava o rabo dos ratos, os filhotes vinham com rabo e assim por diante. Então essa lei da transmissão dos caracteres adquiridos, ela não ocorre. Tá? Era um estudo de Lamarck. E ele foi bastante ridicularizado por suas ideias, mas ele foi de grande importância, porque foi ele quem deu esse start todo para essa discussão de evolucionismo e criacionismo e tudo mais. Então, um resumo sobre Lamarck é que os animais eles desenvolviam capacidades de acordo com as suas necessidades. Então, por exemplo, ele poderia pensar assim, que um animal começou a voar porque ele precisou sair de um ponto e ir para outro ponto. Então, ele criou de alguma forma ele conseguiu desenvolver essa habilidade de voar. Então isso também não é real. Porque, por exemplo, aquele uso das girafas, que a gente aprende na escola, que as girafas que têm o pescoço maior, elas foram esticando o pescoço. Não é assim. O pescoço das girafas não esticou. Foram girafas, animais que tinham um pescoço curto, elas eram animais de pescoço curto, porém algumas que nasciam com um pescoço maior conseguiam sobreviver mais tempo. As que tinham um pescoço menor morriam. E assim as que tinham um pescoço maior se reproduziam mais e surgiam novos animais com um pescoço maior ainda. Os que tinham um pescoço maior ainda sobreviviam mais porque eles tinham a chance de alcançar o alimento na copa das árvores e assim os que tinham um pescoço menor morriam e assim por diante. E assim foi evoluindo, assim foi crescendo o pescoço. Não que o animal começou a esticar o pescoço e ele foi ficando maior e os seus filhos foram nascendo com o pescoço maior e tudo mais. Não, eu explico isso um pouquinho depois. Então surge Darwin, com a sua teoria da evolução. Na verdade, Darwin não criou a teoria da evolução. Darwin falou sobre a seleção natural. Darwin não entendia como ocorria isso, mas ele percebeu que existia essa seleção natural, que que os seres vivos se adaptavam ao ambiente e assim melhoravam ou pioravam, como você melhor entender. Mas assim ocorre a evolução. Ele percebeu que isso ocorria, mas ele não sabia explicar e nunca soube explicar o porquê disso. Então Darwin, Darwin é o cara que criou a evolução, que não existe Deus. Não, Darwin apenas documentou que os seres vivos se adaptavam e ocorria uma evolução no seu meio ambiente, no meio que eles estavam envolvidos. E por que Darwin não sabia explicar? Porque ele não conhecia de genética. Os primeiros estudos de genética foram feitos por Mendel. Mendel viveu na mesma época de Darwin, mas eles não se conheciam e não tinham os estudos publicados, não tiveram acesso não puderam cruzar essas informações. Mas, somente com a junção dos estudos de Darwin com os estudos de Mendel, que surgiu o neodarwinismo. Que são 3 itens básicos que são atrelados ao mesmo, que é a mutação, a seleção natural e a adaptação. O que consiste a mutação? A mutação ocorre de uma geração para outra. Então, por exemplo, um macaco que tem a cauda, acontece de ele nascer sem cauda. Outro indivíduo nascer sem cauda. Digamos, ocorreu uma mutação. Ele perdeu parte do seu corpo. E agora, o que vai ocorrer? Para que esse indivíduo sobreviva ou dê continuidade à sua espécie, à sua geração, ao seu DNA, ele vai depender da seleção natural. O meio vai definir se ele vai conseguir sobreviver ou não. O que vai privilegiar ou se vai eliminá-lo do ambiente, do ciclo da vida. Então, por exemplo, ele nasce sem a cauda. Ele não consegue mais se pendurar aos galhos com a ajuda da cauda.
isso vai dificultar a sua sobrevivência. Por quê? Porque os outros macacos, enquanto consegue se firmar, enquanto se consegue se prender com a cauda, ele não vai conseguir. Então, provavelmente, a seleção natural será má com ele. Ele não vai conseguir levar a sua vida por tanto tempo adiante. Diferentemente de outras mutações que de repente favorecem. Um gafanhoto verde, que viva numa floresta seca lá, que tudo é seco, tudo é cinza. Ele é muito facilmente identificado por suas presas. Então ele tem uma dificuldade de sobreviver ali, porque ele é verde, ele mostra muito no ambiente. Aí ocorre uma mutação que nasce um gafanhoto cinza, da cor do ambiente lá. O que vai acontecer com a seleção natural? Esse animal ele vai ser privilegiado, ele vai conseguir sobreviver mais tempo que os outros e ele vai conseguir se reproduzir mais. Nessa reprodução que ele vai ocorrer, provavelmente surjam indivíduos com as mesmas características do que o originou. Então, a tendência é que ele aumente na quantidade e leve adiante a sua genética. E agora então a adaptação é justamente a fixação dessa mutação. Se esse animal foi bem sucedido com essa mutação, ele tende a levar isso adiante. Ele levando isso adiante, isso vai se adaptar àquela espécie. Aí entra a adaptação, o último ciclo da evolução neodarwinista. Eu espero que eu tenha sido claro. Como eu já disse em outros vídeos, eu não sou um especialista em nada, eu sou um programador, eu entendo de lógica de programação, de código-fonte, eu sei fazer programas. Eu não sei falar de ciências, mas eu fui atrás pesquisar para trazer algumas informações que possam ser úteis a quem vir a estudar ou se deparar com esse vídeo. Eu espero que você tenha gostado e se você gostou, leve adiante aos seus colegas, publique nas redes sociais, em sites, blogs que você tenha discussões sobre isso, que a gente pode manter um contato maior e a gente consiga levar mais discussões, a gente consiga debater. E eu vou finalizar esse vídeo com uma frase que eu achei muito interessante, postada no meu vídeo lá, até foi com uma pessoa que a gente gerou um certo atrito, e até peço desculpas, muitas vezes a gente acaba sendo grosso, acaba sendo grosseiro, respondendo com respostas idiotas a perguntas também, muitas vezes idiotas, mas é bem interessante. Vejam bem, o Felipe Tartarotti, ele escreveu a seguinte frase: galera, ninguém precisa acreditar na Bíblia. Você pode escolher ser ateu ou cristão. Mas, de qualquer forma, argumente de forma respeitosa. Respeite o próximo. Não ofenda ninguém por suas crenças. Então eu finalizo com isso, que a gente possa discutir. Sempre discutir é bom, sempre questionar é bom. Sempre entrar em assuntos e ver os dois lados é bom. Se você procura apenas um lado da história, você provavelmente está indo para o lado errado. Se você não tiver as duas visões. Tá certo, pessoal? Aqui fica o meu abraço, eu sou o Otavino Mota e eu espero que contar com a sua visita, com o seu like neste e nos próximos vídeos. Um meu grande abraço a vocês e até mais.